E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Hilton Carangati, eu sou empresário de artistas há 35 anos, desde 85, e eu vou contar para vocês aqui as experiências que eu tive nesse tempo todo, que na verdade não é uma fórmula de bolo, não é receita de sucesso, porque eu acho que não existe isso. A gente vai fazendo, vai aprendendo, e assim como eu estou trazendo esse conteúdo para vocês, com certeza, vocês escutando outros depoimentos de empresários também, vocês vão ouvir outras, várias maneiras de conseguir resultados diferentes dessa aqui que eu consegui, tá pessoal? Porque na verdade ninguém sabe de nada, eu com 35 anos digo para vocês, não sei nada, continuo não sabendo. Eu acho que é muito mais uma convicção do que não fazer, do que eu não devo fazer e vocês não devem fazer, do que realmente, putz, vamos seguir nesse caminho que aqui é certo que vai dar. Não é assim. Cada trabalho é um, né? Mesmo que a gente tente usar uma coisa que deu certo com outro artista, pode não dar com esse. Então assim, muito importante tentar entender quem é o público de cada trabalho, onde é que está esse público e quais estratégias que a gente tem que adotar para conseguir chegar nessas pessoas. O nosso trabalho é justamente tentar potencializar o talento do artista, tentar fazer com que chegue no maior número de pessoas esse trabalho. Então, a música que é a nossa paixão, que é a paixão minha, com certeza de vocês também. Essa aqui é uma foto de 1986, que eu estava gravando ainda o primeiro LP, né, independente da banda Os Eles. Então, vocês podem ver que a coisa mudou bastante, né? Até em termos de tecnologia, mas o fundamental são as convicções e as crenças. Isso aqui não tem diferença em 2020 do que acontecia lá em 85, 86. Essa é a primeira parte, que é nossa tarefa quando a gente pega um trabalho inicial de como tirar o artista de dentro da garagem e colocar ele nos palcos, que é o que todo mundo quer, né? Tocar para as pessoas. Colocar a tua música, ver a reação de cada um. Isso aqui passa primeiro por uma crença, primeiro do artista, do próprio trabalho, enxergar que o seu trabalho se comunica com algum público. Segundo, acho muito importante que todo artista tenha à frente do seu trabalho um empresário, tá? Um produtor que vai fazer a gestão dessa carreira, porque, cara, sinceramente, eu acho que as habilidades do artista, do músico, são muito mais ligadas mesmo à criação, enquanto que a parte estratégica de planejamento não é uma coisa natural na carreira do artista. Por isso a necessidade de ter um empresário na vida de vocês. Tem gente que diz que isso aqui é uma relação de amor e ódio, né? Que às vezes falam assim, pô, que o empresário na vida do artista é um mal necessário, né? E aí tem empresário que diz assim, mas pô, o artista também na vida do empresário é um mal necessário. Um não vive sem o outro, tá? Acredito nisso, por isso que eu trabalho com isso há tanto tempo. Então, da garagem para os palcos, a única convicção que eu tenho é um processo muito longo, tá? Não é uma corrida de 100 metros, é uma prova de longa distância, de persistência, de saber os caminhos para chegar nos resultados, tá? Mas acima de tudo é persistência mesmo, tá? Então a gente tem que conjugar o talento com a persistência, com outro fator que é fundamental na vida de um empresário e que eu acho que na vida também do artista, mas menos para vocês artistas do que para nós empresários, que é a rede de relacionamentos. Se eu puder dizer para vocês o que foi importante na minha carreira, o que me ajudou a chegar nesses resultados que a gente vai falando aqui ao longo desse bate-papo, foi a minha rede de relacionamentos. Para mim é fundamental, para mim e para qualquer empresário. Para vocês também, como eu disse, menos do que para nós. Mas assim, é importante que a gente circule. Tu quer ser empresário de artista? Você tem que circular. Tem que andar nos lugares onde tudo está acontecendo, tem que ir em bar, tem que ir em show, tem que tentar conhecer as pessoas. Essa rede de relacionamentos é uma coisa que tu vai fazendo ao longo da vida. Quando eu comecei em 85, eu tinha 21 anos, obviamente que eu não tinha a rede que eu tenho hoje. Eu não conhecia ninguém em rádio, ninguém em televisão, ninguém na imprensa, para levar o trabalho daquela minha primeira banda a conhecimento do público. Mas a minha característica foi ir buscando esses lugares, né, porque eu enxergava que isso era necessário para o trabalho. Então, como hoje não tem empresários, tem cada vez menos empresários e tem uma grande produção musical, tem muito músico, muita banda legal, muita banda boa. Nesses anos todos eu tenho recebido material direto, escutado. Olha, eu acho que 70% do que eu ouvi eu teria apostado em trabalho para desenvolver junto com aquele artista.
Só que, obviamente, o que não me deixou fazer foi que eu já estava com outros trabalhos em andamento e não consegui pegar aqueles trabalhos ali. Mas eu conversei com muita gente e eu sempre recomendo a mesma coisa como foi o meu início, que foi os meus melhores amigos montaram uma banda, nenhum deles era músico, me ligaram e disseram, vem trabalhar com a gente. Eu não tinha a menor ideia do que era ser empresário de um artista, né? Mas talvez as minhas características me levassem, me facilitassem nesse trabalho, né? Então tenho facilidade de me relacionar com as pessoas, eu gosto de gente, né? Não tenho problema de ligar para as pessoas, de tentar, né, vender uma ideia, né? Eu acho que um empresário tem que ser um vendedor. Um bom empresário de artista tem que saber vender seu produto. A gente tem que se contaminar com o trabalho daquele artista que está levando aquele projeto e nós temos que contaminar as outras pessoas também. Eu tenho que contaminar o cara que tem uma rádio, um programador de rádio, para falar dos resultados, olha o que a gente conseguiu, olha o público que a gente tem, olha essa música como ela é legal. A mesma coisa quando eu for sentar na frente de um cara que é um produtor de televisão, para tentar conseguir um espaço para a TV. Tudo isso aconteceu e vem rolando em 35 anos. O meu trabalho é sempre de convencimento das pessoas, tentar trazer a atenção das pessoas para o trabalho do meu artista. É isso que eu faço. Além do que, eu tenho que ser criativo, porque o empresário não é só o cara que vai ficar tirando pedido de shows, né? Fazer uma agenda de shows. Na verdade, o nosso trabalho é muito maior do que isso aqui. A nossa estratégia, nosso planejamento, ela tem que prever daqui de 6 meses, daqui 5 anos, daqui 10 anos, onde é que eu pretendo estar. Então a gente vai falando agora, vai esmiuçando esses temas aqui ao longo dessa apresentação, onde começa aqui, que não é uma corrida de 100 metros, é uma prova de longa distância, requer persistência e pelo menos atividade plena de 2 pulmões e muita criação, tá? Muita produção musical. Esses acordes aqui que eu falava para vocês, que a crença, o comprometimento, a persistência, que eu vou agora incluir também no meio desse caminho o planejamento, né? Então seria a crença, planejamento, comprometimento e persistência, porque só com o talento, só com a crença, só com a vontade e só com o relacionamento, a gente não consegue se não planejar de uma forma inteligente, reconhecendo o público, onde ele está e como atingir esse pessoal. Então aqui eu vou dar um exemplo para vocês de um artista que eu trabalhei durante 15 anos, que foi a Shima Roots. Eles, quando bateram na produtora, no ano 2000, né, que eles foram lá, aquela alegria toda, aquela turma toda, né, tinham acabado de gravar um disco com recursos próprios, eles mesmos pegaram a grana e financiaram um disco independente. Bateram na nossa porta com aquele disco independente e a gente fez aquele trabalho acontecer de uma forma muito maior e tirar só do nicho do reggae. Então a gente colocou aquele disco na Orbit. Junto com o disco da Orbit, nosso contrato incluía mídia na RBS TV, na Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, nas redes de rádio da RBS, especialmente na Atlântida, e isso, em poucos meses, em cima de uma boa estratégia desenhada, conseguimos um resultado em que a banda começou a se disseminar por todo o estado do Rio Grande do Sul. Então a nossa estratégia previa uma onda, né, gradual de crescimento, começando por Porto Alegre, indo atingindo outras regiões, né, vendo onde é que está o público do reggae, como é que ele se comporta, onde é que ele consome as músicas do reggae. A gente está falando de 2000, há 20 anos atrás, né? Então, o segundo passo foi estabelecer uma meta nacional. Essa meta nacional estava sediada em São Paulo, nos festivais de reggae de São Paulo, e essa crença da Shima Roots era tão grande que, em certo momento, cada um deles, alguns que tinham patrimônio, outros que tinham um carro, outros que fizeram financiamento no banco, a crença parte do artista. Vocês têm que ser os maiores investidores do trabalho de vocês. Não dá para querer jogar no colo de ninguém, né? Meu, tá aqui o meu talento, tá aqui a minha música espetacular, agora pega isso e vai buscar dinheiro no mercado. Não, velho. Essa crença e esse investimento tem que ser de vocês. Isso aqui é o trabalho de vocês. Qualquer empresário que venha, né, ele pode demorar, pode ficar 6 meses, 1 ano, 15 anos, como eu fiquei com a Shima Roots, ou como tenho com os Papas há 25, né, que eu trabalho com eles, mas, velho, independente de quem está à frente desse trabalho, é o trabalho de vocês, é o projeto de vocês. Vocês têm que investir nesse projeto, tá? Aí as condições que cada um tem e as formas que cada empresário vai buscar e junto com vocês para estabelecer como é que se pega essa receita para fazer o investimento e para cada vez crescendo mais, é um jogo que vocês vão ter que descobrir, né? Nesse momento a gente estava com Armandinho e a Shima Roots na produtora, né? E a nossa crença era tão grande de que um show feito no Rio de Janeiro ia ser legal com essas duas bandas, que nós montamos esse show lá na Fundição Progresso, nos Arcos da Lapa. Para quem conhece esse local aqui, na minha opinião, é o lugar mais legal
do Rio de Janeiro. Tá? Aqui tem 6 mil pessoas, ele aconteceu em 2014, e eu lembro na negociação com o pessoal da casa que eles não estavam botando fé nenhuma, tanto que eles pediram uma garantia mínima, caso não fosse ninguém, um valor exorbitante, a gente topou e ainda assim fez uma baita estratégia de mídia, usou tudo que a gente tinha de canais de mídia para fazer a divulgação e colocamos 6 mil pessoas lá na Fundição Progresso. Então, a crença e um baita planejamento. Isso aqui foi um custo violento. Agora imagine que levar 20 pessoas da equipe do Armandinho, mais 20 da Shima Roots, mais 10 da produtora, 50 pessoas no Rio de Janeiro, com hotel, com comida, com passagem, com todos os custos que envolvem isso. E aí a gente conseguiu esse resultado que foi um espetáculo, foi até, na verdade, um divisor dentro da carreira dos artistas que, estabelecer 2 bandas gaúchas no Rio de Janeiro, numa condição como essa, numa casa daquele tamanho, foi realmente um diferencial naquele momento nas carreiras dos artistas, né? Deixa eu comentar com vocês a importância que eu falava para vocês da rede de relacionamento. Na minha atividade, na minha experiência pessoal, essa rede me proporcionou, obviamente, eu tenho trabalho com artistas que eu tenho a maior confiança, são músicas que eu sei que são legais, que eu gosto, que eu sou fã do trabalho deles, né? Mas eu tive que aliar isso aqui à rede de relacionamentos. Por exemplo, aqui essa cena é o Papas tocando no capítulo da novela Páginas da Vida em 2006. Como que nós conseguimos tocar dentro de um capítulo, né? E não só a trilha participar da novela, que já é uma coisa muito legal, mas o artista tocar dentro da novela 4 músicas, dentro de uma festa. Parecia que o capítulo da novela da Globo, das 9 da noite, era um videoclipe do Papas da Língua. Isso aqui apareceu através de um contato que eu fiz com um grande amigo, que na época era secretário de Turismo do Estado, e ele comentando, e aí, como é que estão as coisas? Eu falei, cara, tá tudo ótimo. Lançamos agora um DVD gravado ao vivo, né, um DVD acústico no Teatro São Pedro. O DVD é maravilhoso e eu tenho que fazer chegar no diretor Monjardim da Globo. Já mandei para ele material lá para o Projac e não aconteceu nada, né? Ele falou, cara, ele é meu amigo. Não acredito que é teu amigo. Sim, é meu amigo. Quando ele fez aqui a gravação da Casa 7 Mulheres aqui no estado, eu dei todo o apoio do governo do estado através da Secretaria de Turismo, então acabamos ficando amigos. Segunda-feira, passa no gabinete, vamos ligar para ele. Fui lá, ligou para o Monjardim, conversou, me passou o telefone, expliquei para ele, mandei material de novo, a partir dali começamos a conversar. Pouco tempo depois, a música Eu Sei entrou na Páginas da Vida e foi um grande evento, assim, né? Aquilo aconteceu em 2006 e durante 8 meses a música Eu Sei foi primeiro lugar no Brasil inteiro, né? A gente nunca tinha vivenciado isso na produtora, o Papas também nunca tinha passado por aquilo, foi um troço maravilhoso, né? Estabeleceu o Papas nacionalmente, todo mundo se beneficiou. Bom, aqui nesse momento, né, a gente conseguiu fazer todos os programas nacionais, né? Fizemos o Faustão, o Jô Soares, Faustão 2 vezes, Hebe, Bem Amigos, tudo, Altas Horas, todos nacionais. E aí isso aqui também acaba se revertendo para os outros artistas da produtora, porque a rede de relacionamento ela vai se criando, né? Então já conheci algumas pessoas dentro da Globo, o que nos facilitou fazer o primeiro Faustão. Já conhecia pessoas em outros departamentos também, de outros programas também, o que foi facilitando. E aí todos os artistas da produtora também iam se beneficiando dessa rede, né? Então a Shima Roots fez o Altas Horas, a Shima Roots fez o Faustão, fez a Xuxa, fez todos os programas também. Então essa rede, que eu digo para vocês que é tão fundamental quanto o talento do artista, né? Então por isso que o empresário que vocês forem encontrar na vida de vocês, olha para o lado, tenta da forma como eu comecei. Os meus melhores amigos me chamaram para ser empresário, eu não sabia o que fazer. E fui aprendendo fazendo. Vocês não tendo empresário, pensem no primo de vocês, no melhor amigo, no cunhado, alguém da confiança e que vocês identificam que ele tem as características para falar em nome de vocês. Esse cara que vai assinar um contrato em nome de vocês, esse cara que vai trabalhar com o dinheiro, mas principalmente com os projetos de vida do planejamento da carreira da banda de vocês. Vocês têm que enxergar que esse cara tem a competência para fazer isso. E essa característica de se relacionar com as pessoas, trazer credibilidade quando ele fala em nome de vocês, né? Então é um conjunto de coisas que vocês têm que ver para nomear esse cara como empresário de vocês. O alcance de uma estratégia bem feita, a gente na verdade
tem alguns conceitos que a gente se apega, né, pela experiência. Pô, já fiz assim e deu certo. E vai aplicando, né, sempre adaptando para um produto, para outro produto, uma banda, para outra banda. Cada banda é diferente, mas a gente tem algumas coisas que a gente vai se aproveitando. O alcance que a gente vai chegar com uma música, ninguém sabe. Quando a gente coloca uma música no mercado, é um mistério absoluto de qual o resultado, até onde essa música vai chegar. Eu tenho certeza que quando a maioria dos artistas fizeram uma música que bateu o primeiro lugar, como foi a música Eu Sei, que ficou 8 meses em primeiro lugar no Brasil inteiro, ninguém tinha noção, quando estava compondo, ou mesmo quando colocando a música no disco, ou quando ela foi para a rádio, o alcance que ela teria. Eu não tenho a fórmula do sucesso, não sei que música vai estourar, a gente tem uma ideia, né, de qual caminho seguir, mas a fórmula mesmo a gente não sabe, né? Eu realmente não sei, fico tentando o tempo inteiro descobrir, né? Se eu soubesse qual é o segredo do sucesso, todas as bandas com que eu trabalhei teriam conseguido aquele mesmo resultado, e não aconteceu isso. Onde que nós empresários devemos ser muito além de um tirador de pedido para fazer show e fechar uma agenda? Esse exemplo aqui é a The Hard Working Band, uma banda de soul music que eu trabalhei com eles de 97 a 2003. Lançamos 3 álbuns, né, um deles pela Som Livre, e era uma banda que começou trabalhando com cover. Foi o único artista que eu trabalhei na minha carreira que tinha um repertório que não fosse próprio, apesar de que no terceiro disco eles trouxeram músicas próprias, tá? Mas vamos falar desse momento onde eles trabalhavam só com os clássicos da soul music. Teve um evento com a presença do Fernando Henrique Cardoso, né, na duplicação do Polo Petroquímico em Triunfo, que a produtora sugeriu de fazer uma versão do hino nacional a capela com os cantores da Hard Working Band. E a gente foi lá, fez, ficou maravilhoso, e a princípio aquele hino nacional não era um produto, tinha servido para atender aquela única demanda, mas o que importava realmente era a carreira da Hard Working, né? 2 meses depois, aparece um jogo do Brasil, que seria realizado no Estádio Olímpico, aqui em Porto Alegre, e para as eliminatórias da Copa do Mundo de 2002, era na Japão e Coreia. Então, nesse show da seleção brasileira com a Paraguaia, ia fazer esse jogo, e eu pensei, pô, nós temos um hino nacional. Antes do jogo, tem um hino. Normalmente, ou vai uma banda da Brigada, ou banda do Exército, que toca no Brasil inteiro, mais ou menos igual, né? Ou eles colocam o disco para tocar. É um momento que passa meio batido, assim. Aí eu pensei, pô, vamos tentar oferecer o hino nacional, porque é um troço totalmente diferente. Falei, né, consegui chegar no presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Emílio Perondi, que acabou de falecer agora, faz um mês mais ou menos. Fui lá conversar com ele e mostrei, vendi a ideia para ele. Falei, olha, quem sabe a gente faz aqui o hino nacional com os cantores da Hard Working. Ele não sabia quem era Hard Working, não tinha visto o hino, que tinha sido executado só uma única vez, né, na chegada do presidente, mas aí ele achou interessante porque eu falei, lá no Super Bowl, eles faziam no americano, um cara tocando guitarra, uma cantora lírica vai lá e canta, cada um faz um jeito diferente. Por que a Federação Gaúcha não mostra que nós temos aqui, vamos dar um passo à frente na execução desse hino? E colocamos os 4 cantores fazendo o hino nacional dessa forma. Ele gostou e perguntou quanto vai me custar. Eu falei, 0. Como assim 0? 0. Eu só preciso que tenha investimento nas caixas de som, mais som dentro do Olímpico, já tinha, né? Mais som para que as pessoas sejam impactadas com a execução desse hino, que ele é muito emocionante. 4 cantores cantando a capela. E ele falou, então tá, vamos nessa. Realmente, no dia, foi uma coisa espetacular, né? As televisões focavam o público ali, a plateia, né, ouvindo o hino, a gente chorando com o hino, porque é um troço que ninguém tinha visto o hino naquele formato, né? Daí fiz contato lá na cabine da Globo, com o Galvão Bueno, fui lá falar com o Luciano do Vale na Band, e tinham 70 veículos de mídia do mundo inteiro transmitindo aquela partida, de rádio e televisão. E aí levei material bilíngue para todo mundo, para expliquei lá para o Galvão, para o pessoal todo, para o Luciano do Vale, aqueles microfones, os cantores. Então eles falaram, olha, o hino vai ser feito com os cantores, né, o Nelson, a Letícia, a André e o Jonatas, e da Hard Working. Aí esse nome da Hard Working foi para o Brasil inteiro, imagina, todo mundo vendo o jogo do Brasil contra a seleção do Paraguai nas eliminatórias da Globo. E aí, no dia seguinte, a execução desse hino, Ana Maria Braga já ligou, eu quero o hino nacional aqui, esse hino é maravilhoso. E em seguida, empresas do Brasil inteiro começaram a ligar, tocamos no Brasil inteiro, nesse formato de fazer o hino para as empresas, e na sequência o show com a banda completa. Então, são ações como essas que fazem a diferença de uma banda ter um empresário. Tá? São essas diferenças de buscar uma forma de colocar o artista numa novela, daí essa novela vai desencadear
os programas importantes nacionais, saber que essa novela, em algum momento, sendo da Globo, ela vai passar num canal chamado Globo Internacional, que aí, com isso, ela vai estar passando nos Estados Unidos, na França, em Angola, né? Nós tocamos em Angola, no Estádio Nacional, para, sei lá, 30 mil pessoas dentro do estádio, lotado, única banda brasileira. Então, o alcance dessas coisas todas passam pela habilidade do empresário de vocês criar, levar formas, criar maneiras de fazer esse trabalho se multiplicar, levar para o maior número de pessoas possível. Tu quer ser empresário de um artista, tu tem que, a cada momento que tu está vivendo, tu está atravessando uma rua, tu está dentro de um Uber, tu está em qualquer situação, tu tem que pensar de que forma essa situação que eu estou vivenciando agora pode ser boa para os meus artistas. Eu estava dentro de um voo da TAP, né? E estava ali vendo aquele conteúdo de bordo, né? Que estava ali, vários shows ali, tinham trocentos shows, trocentos filmes e tudo mais. E aí eu estava assistindo ali, tinha um show do Coldplay, da Rihanna, de todo mundo. E aí eu pensei, pô, pode ter um artista meu nesse conteúdo de bordo. Ainda mais nessa companhia que é a TAP. Né? Então tenho uma relação com Portugal, já fiz vários shows em Portugal, tenho uma relação com o pessoal. Descobri quem é que produzia conteúdo de bordo, era uma empresa em Nova York, fiz contato com eles e pensei, pô, vou colocar os meus artistas aqui dentro. Obviamente com muita argumentação, já tinha uma relação com Portugal, já tinha feito vários shows com os artistas lá em Portugal, então facilitou e eu consegui colocar no conteúdo de bordo um artista da produtora. Então, inclusive até esse vídeo aqui, um amigo viajando, acho que era num trecho Paris-Amsterdã, ele surpreendido, não sabia o lance, né? Quando ele vê, também ele vê no conteúdo de bordo, tinha um artista da produtora, e ele filmou, me mandou, cara, chegou num lugar no país lá, me mandou um vídeo, olha só, cara, tô vendo aqui, então, são as coisas que a gente tem que ficar pensando, meu artista pode estar aqui, né? Assim como aquela pretensão, o meu artista pode estar no Faustão, ele pode estar no Altas Horas, ele pode estar na Xuxa, ele pode estar no Bem Amigos, ele pode estar em todos os lugares, cara. A gente tem que trabalhar por isso, tá? Então, empresários não são tiradores de pedido de shows. Muito mais do que isso aí. Como eu falei para vocês, eu já tenho mais de 4 mil shows produzidos em 10 países, né? Com todos os artistas, né? Ao longo desses 35 anos. Então foram Portugal, Espanha, Áustria, Argentina, Uruguai, Paraguai, Angola e Estados Unidos, né? Então já deve ter mais ou menos uns 40 shows fora do Brasil aqui. Na hora que a gente for planejar, vocês que têm uma banda ou vocês que são produtores, vocês têm que olhar para o lado e pensar, eu quero continuar com essas pessoas, quando eu vejo meu projeto lá na frente, eu quero ter esses parceiros aqui do meu lado junto comigo nos próximos 5 anos? Essa pergunta tem que ser respondida em cima de alguns valores muito importantes. Por exemplo, a amizade que vocês têm entre vocês, a admiração que existe entre vocês, integrantes dessa banda, desse projeto, né? E vou te dizer mais, cara, se eu colocar a palavra amor, eu não estou exagerando, tá? Porque vocês podem ter uma carreira que vocês estão juntos há 10 anos, 15 anos, 20 anos. Velho, isso aqui é muito mais que um casamento, do que muitos casamentos. É o tempo que uma vida o tempo de uma banda pode ter de vida. Então, a relação entre vocês tem que ser muito relax, velho. Vocês têm que ter realmente admiração e ter prazer de conviver com essa turma. Se vocês tiverem problemas, e com o tempo essas coisas vão se acumulando, né? Então essas relações que começam bem, tem uma tendência que com o tempo, tem um desgaste que é natural, mas que vocês tenham muito respeito entre vocês, tá? Muito respeito, e se tiver uma admiração, putz, melhor ainda. Tá? É um segredo para a coisa ser mais longe ainda, chegar mais longe. E sempre num clima positivo, né? Muitos artistas, muitos trabalhos terminam assim, o público não entende, cara, mas aquela baita banda, o que houve? E o público fica sem aquele trabalho, não consegue mais ter uma continuação daquele projeto, porque os caras não se aguentavam mais. Isso é normal, pessoal. Isso é bem comum acontecer, tá? Mas então, assim, tenham na mente que esse respeito entre vocês, cara, tem que estar presente sempre, velho. No início, tudo é super legal. Quando não tem grana, de certa forma, é até mais divertido. Quando começa a entrar dinheiro, te digo, aí a coisa começa a entornar um pouco o caldo. Então esse respeito aqui, ele tem que estar acima de qualquer coisa. Tá? Essa amizade entre vocês aqui é importante que tenha. Tá? Mas pô, tem projeto que os caras andam cada um numa van, nem se falam, mas chegam em cima do palco e entregam tudo. Espetacular, maravilhoso. Beleza, pode funcionar também, claro.
né? Mas com certeza, entre esses caras, mesmo viajando cada um numa van, tem respeito entre eles. E eles sabem que aquele projeto está acima até mesmo daquelas picuinhas internas entre eles ali, né? Então eles enxergam que aquilo ali é a minha sobrevivência, esse aqui é meu trabalho e que ainda tenho o prazer em fazer, pela reação que o público traz. Então assim, ó, se respeitem, se for possível, né, se admirem também, né? Então essas perguntas de planejamento aqui que eu estou colocando para vocês, onde eu quero estar daqui a 5 anos, daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, semana que vem, se eu enxergo esse parceiro aqui do meu lado, que é essa próxima pergunta, né? Se quando eu olho para o futuro, se eu vejo esses parceiros comigo no projeto, essa pergunta é muito importante. Estabeleçam metas locais, regionais. Eu sempre acho que é muito mais fácil para a gente que começa sem grana buscar o nosso público dentro de casa, dentro do nosso circuito, na nossa cidade, no nosso bairro, né? É muito menos dispendioso do que deslocar o teu artista, o teu grupo inteiro, para fazer um show fora da tua cidade. Outra coisa legal também é tentar fazer a abertura de shows que vêm de fora para cá, né? Vocês também têm que se juntar, de repente, dentro de um mesmo estilo, tá? Se a tua banda tem de rap, te junta com outras bandas de rap, cria um movimento desse lance, que é muito mais fácil criar visibilidade para um movimento onde vários artistas estão ali participando, do que só tentar chamar atenção para o teu trabalho, para só a tua banda. Vocês podem também se inscrever nos editais públicos, que toda hora aparece um edital bacana. Nesse momento tem agora a Lei Aldir Blanc. Inclusive, esse vídeo está sendo proporcionado por um projeto da SEDAC junto com a FEVALE, foi um edital também que eu consegui ser contemplado com ele, estou podendo participar, trazendo esse conteúdo para vocês. Então tem várias formas, né, de a gente conseguir dar um impulsionamento na carreira. Então assim, vocês tendo um grupo para se aliar, vocês vão ter várias ideias, vocês vão conseguir pegar um pouco do público daquela outra banda e daquela outra, e tu entrega um pouco do teu público também para aquelas outras que participam desse movimento, e a coisa vai crescendo. Então tem essas formas aqui, de que maneira sem um grande investimento, ou de maneira só usando os relacionamentos de vocês, vocês conseguem fortalecer esse mercado para vocês, trazer com que as pessoas vejam vocês, traga visibilidade para o projeto. Todo mundo tem hoje no bolso um telefone celular. Isso aqui serve para gerar conteúdo, vocês podem se comunicar, né? Vocês têm as redes sociais de vocês. Então hoje é muito importante ter uma comunicação com o público de vocês através das redes sociais, do canal de YouTube de vocês, do Instagram, do Facebook. As pessoas querem saber o que está acontecendo com a vida de vocês, querem uma resposta de vocês. Se vocês conseguirem, né, vocês diretamente responder às pessoas, cara, isso aqui é um vínculo que fica entre o fã e o artista que é imensurável. Em nenhum outro momento da vida, né, que a gente, do show business, o público teve tanta facilidade de saber o que o artista pensa de verdade e de poder conversar com ele e ter um retorno. Isso aqui fideliza o público de uma forma que daqui a 10 anos, enquanto o projeto de vocês estiver ainda no ar e vocês conseguirem manter esse vínculo, vocês só vão conseguir multiplicar o público de vocês cada vez mais. Tá? Vão crescer, crescer, crescer cada vez mais. Como sair do zero? Não tenho produtor e empresário porque eles não existem. É exatamente isso. É muito difícil. Se vocês vão procurar um empresário que já está no mercado há mais tempo, né, que tem poucos, como eu falei para vocês, tem hoje, que eu conheço aqui, meia dúzia, 10 empresários aqui no estado do Rio Grande do Sul, mas que já estão ligados a projetos que têm o envolvimento deles e eles não conseguem assimilar novos artistas, pegar do zero para uma construção. Então, usem aquilo que eu disse. Olha para o lado, alguém da confiança de vocês, chama para ser um empresário de vocês, que vai representá-los. O compromisso, né, é muito importante, né? Quando eu falo em compromisso, passa pelas coisas mais básicas, velho. A pontualidade é uma grande demonstração de compromisso. Então, essa coisa de, nosso ensaio é às 5, eu quero chegar às 5h20. Vocês estão pagando horário de ensaio, está pagando estúdio, está todo mundo se mobilizando para estar ali. Então, eu acho que o 001 do comprometimento de todo mundo é a pontualidade. Tá? Então vamos trabalhar pelo básico, né? Não adianta falar de coisas muito avançadas lá na frente. Vamos começando pelo básico aqui, eu acho que a gente já parte de um ponto interessante. Aqui eu tenho alguns recados para quem deseja ser empresário de artista. Contrato. Estabeleçam contrato para absolutamente tudo. Entre vocês e o artista, entre vocês e o contratante, tudo que for feito tem que estar num papel descrito para que cada um se lembre o que foi combinado. Contrato é para isso mesmo, só para lembrar o que nós combinamos. Porque depois tu não coloca isso e aparece a situação e o cara pode dizer, mas não foi isso que tu falou. Não, foi isso que eu falei, cara. Claro que foi o que eu falei.
Se não está isso descrito, aparece ali, já vai gerar um problema. Então, contrato para absolutamente tudo. Nunca minta para o teu artista. Você que é empresário, nunca mente para ele, nem para privá-lo de uma notícia ruim. Entende? Tem vezes que o empresário, o produtor, leva uma música para o radialista, né, com maior boa vontade, vamos lá, vamos tocar essa música aqui, e o cara vai dizer, não, cara, só um pouquinho, essa música não tá legal por isso, não vou tocar. E tem empresários que não querem fragilizar a relação dele com o artista, ele vai lá e mente, pô, não, o cara ficou de ouvir, fica numa enrolação, a música não vai entrar, o cara sabe que não vai entrar, gera uma expectativa no artista, uma ansiedade, o cara começa, e são coisas que vão enfraquecendo a relação do artista com o empresário, vão minando, porque a falta de confiança, sabe, é uma coisa que vai deteriorando essa relação. Então, nunca minta para o teu artista, nunca mente para o teu cara que está contratando o teu show, se tu já está no momento em que tu vende, né, que no início tu vai lá e tu banca, tu encanta um bar ali, uma casa, e tu vai lá e bota a banda para tocar, porque tem que tocar, o lugar do artista é no palco, né, tem que tocar, tem que estar em contato com o público, né, mas tem vezes que tu vai lá vender o teu show para um contratante, ele vai te perguntar, quantos pagantes tu coloca? Cara, essa pergunta é difícil responder, né? Porque muitas vezes tu vende teus shows para vários contratantes, tu não sabe como é que ele fez a divulgação do teu show naquela cidade, então às vezes um show de uma banda que está num baita momento não vai legal porque a divulgação não foi boa, e aí o cara vai te perguntar, pô, mas tu tá lotando sempre? Cara, tem que dar real para pessoas, o cara tá te contratando, tem que dar real, né? Até porque essa coisa de lotar sempre é muitas vezes imensurável, cara. Tá? Depende realmente de como aquele cara que contratou fez a divulgação para atrair as pessoas para o teu show. A rede de relacionamento, isso aqui aparece muitas vezes na minha palestra porque é muito, muito, muito importante. Tá? Eu acho que independente da atuação, né, especialmente para gente que trabalha com um mercado que é tão intangível, né, velho, não existe literatura para falar sobre agenciamento de carreiras. De tempos para cá até tem um querido amigo que escreveu um livro, né, e o Alexandre, e ele fez um livro com algumas dicas assim, mas na verdade essa ideia de como proliferar, como construir uma carreira, ela vai sendo muito mais de boca a boca, né, nas palestras que a gente vai participar, nesses encontros, né, participei do Festival da Transformação 2017 também, dei uma palestra lá, dei palestra em vários SESCs também, dei uma palestra na Espanha em 2016, em Madrid. Por que eu dei uma palestra em Madrid? Porque essa dificuldade em que o artista encontra não tendo um empresário e não sabendo o caminho é a mesma no Brasil, é a mesma na Argentina, no Uruguai, no Japão, tá? Na Espanha. As pessoas, os artistas têm muita proliferação, tem muito conteúdo legal sendo gerado, muita música boa e não tem quem leve. Então daí a importância de vocês olharem para o lado e descobrirem quem perto de vocês tem a capacidade de levar e que vai conseguir usar a rede de relacionamentos para impulsionar essa carreira de vocês. Respeito, comprometimento, ética e resultados. Aquilo que eu falava do respeito entre vocês é o mesmo respeito que tem que existir entre o empresário e os seus artistas, entre o empresário e os seus técnicos, entre os artistas e os técnicos. Pessoal, eu já presenciei cenas de um road entregar um violão mal afinado para um artista e o cara simplesmente esculachar o road na frente de milhares de pessoas. Então, esse respeito e o reconhecimento que vocês artistas têm que ter pela sua técnica, para o seu empresário também, isso aqui é um combustível para que todo mundo trabalhe melhor e feliz. Tá? É uma coisa muito comum o artista ficar muito apegado ao seu talento, que eu gero o conteúdo, que é totalmente verdade, velho. Tudo parte da música, tudo parte desse talento que vocês nasceram com essa coisa na vida de vocês. Só que todo o resto que está trabalhando por vocês, o técnico de som, o técnico de luz, os roads, o segurança, o empresário de vocês, toda a equipe que está trabalhando em prol desse talento, dessa visibilidade que vocês estão buscando, tem que ser valorizados. O reconhecimento é uma moeda tão importante e às vezes mais importante do que a grana que todo mundo recebe no final do show. Então, reconheçam o trabalho que as pessoas estão fazendo por vocês, artistas, velho. Tá? Então, tratem bem as pessoas, tratem com respeito. Quando forem elogiar, elogiem em público. Quando for dar uma esculachada, chama num canto e faz isso de uma forma mais privada possível e com a maior educação. Quando eu digo esculachada, é tipo, quando é que me entregam uma viola com uma desafinada no meio do show aqui? Entendeu? Então, tudo certo, todo mundo vai errar, o artista erra a letra, né?
O empresário se atrapalha, o hold se atrapalha, o técnico de som de repente vai apitar uma frequência lá no meio do show, meu, tudo certo. Tem que transcorrer com tranquilidade, velho. Deixa fluir na boa, né? Não deixa passar para o público, de repente, aquela coisa, pô, teu parceiro lá, tu tá cantando, o baixista errou uma nota, tu dá uma olhada lá para trás assim, dá aquele olhada pro cara, todo mundo viu que tu deu uma... evidenciou o erro do cara, entendeu? Meu, toca, continua tocando, continua rindo, não ouve nada, tá tudo certo. No final do show, vocês vão lá e conversam. Pô, meu, pá, que trave aquela. Ah, faz parte, meu irmão. Faz parte. A trave faz parte do show também. Tá? Então, aqui, sobre resultados, sobre ética. Tá? A ética é tanto do artista como do produtor, do empresário, de todo mundo. A ética tem que ser uma baliza na relação de vocês. O que significa ética? Cara, o empresário não fica dando pedrada numa outra banda que ele sabe que tem empresário. Tu não fica dando, não, tu não fica tirando, pô, aquela banda ela é super legal. Cara, primeiro te informa, a banda tem empresário ou não tem? Ah, não tem, tá sozinha, independente total, né? Não tem nem empresário. Conversa com os caras, acha dos caras, bate um papo, tem uma ideia pro projeto de vocês, papá. Meu, se a banda tem empresário, não te aproxima da mesma forma empresário. Se a banda se ficar, né, pô, fez um sucesso maravilhoso, aquela música maravilhosa, quando foi? Ah, há 4 anos. Cara, não tem projeto que se sustente em cima de músicas de 4 anos atrás. Vocês, artistas, têm que ficar constantemente, permanentemente produzindo conteúdo. Que conteúdo é esse? Música. Vocês têm que fazer música, da mesma forma. Se começar a se jogar nas cordas, não tem música, não tem disposição, tudo é problema, daqui a pouco o empresário também vai dizer, pessoal, terminamos por aqui, obrigado por tudo, até a próxima. Tá? Então, resultado fundamental para que todo mundo continue trabalhando, se divertindo e apostando em novos projetos. Gestão de pessoas, tanto do empresário quanto no artista, todos nós aqui a gente está pensando, trabalhando em equipe, né? Já parte que uma banda se prevê que é um projeto coletivo, né? Mesmo o João Gilberto, que toca só ele toca seu violão, ele tem uma equipe ali por trás. Gestão de pessoas até em carreira solo existe. Então, tudo aquilo que a gente falou sobre respeito, sobre pontualidade, comprometimento com todo mundo, também faz parte na gestão de pessoas, que é fundamental, velho. Rever as estratégias do teu projeto permanentemente. Quando? Sempre. Tá? Quando tu conseguiu chegar num degrau, tu subiu, tu vai ver que tu vai começar a trabalhar, e parece que está tudo parado. Pô, mas só um pouquinho, eu estou há 1 ano trabalhando, está tudo parado, está na mesma. Parece que eu não consegui fazer nada. É a persistência. Aqui é o primeiro momento da persistência. Tu vai ver que em seguida vai ter uma conjunção de tudo aquilo que tu construiu naquele ano. Tu fez isso, tu fez aquilo, tu conseguiu não sei o que, apareceu lá, papapá. De repente, parece que por nada tu sobe um degrau e tu percebe essa subida aqui. Tu percebe esse upgrade aqui na tua carreira. Aí tu continua trabalhando, que tu tem uma nova meta que tu está vislumbrando. Aí tu continua trabalhando. Vai de novo. Mas só um pouquinho. Pô, parece que não andou, né? Não. Cara, continua, tu vai subir mais um degrau. E assim tu vai indo, velho. Tu vai estabelecendo metas o tempo inteiro e tu vai atingindo, e aí tu vai estabelecendo o como atingir essas metas. Esse como tu responde em cima de que trabalho é esse que eu tenho. Qual é o alcance que esse trabalho tem. Eu falo com um nicho desse tamanho, o meu trabalho é mais popular e fala com um público desse tamanho, ou é desse, entende? Então isso vai variar de acordo com o trabalho que você está apresentando. Mas as metas vão ter que ser sempre sendo renovadas, revistas, revejam a estratégia. Muitas vezes a gente opta por um caminho e tu tem que estabelecer um tempo para medir se aquilo que tu colocou como uma meta está funcionando. Se não está funcionando, vamos mudar a estratégia, velho. Ah, não, só um pouquinho, que a gente estava fazendo, não. Então agora não é mais por aqui, vamos ter que ir por um outro caminho. Esse caminho não deu certo. E isso acontece várias vezes ao longo da trajetória. Mercado informal. Nosso mercado da música, né, tem uma característica que é essa aqui, a informalidade. Por isso que quando eu começo a trabalhar com os artistas, né, muito rapidamente eu peço para que eles formalizem aquela empresa, façam o CNPJ, né, vão ter ali estabelecido quem são os sócios, qual é a parte de cada sócio, o que cada um faz, né, para poder dar nota fiscal, porque tu quer fazer show para uma prefeitura, tem que ter nota fiscal, né. O empresário também tem a sua empresa já
firmada, né? Sou empresário, tenho uma empresa há 3 décadas, né? Que eu tenho meu CNPJ, assim como as bandas que eu trabalho também têm. Então é muito importante a formalização, sair dessa informalidade, né? Quanto mais a gente ficar dentro desse mercado informal, mais exposto às intempéries da informalidade. Acho que todo mundo consegue entender. Vocês que estão conseguindo, né, fazendo um primeiro show, fazendo um segundo, a gente sabe que esses shows, para quem está começando, eles se transformam na própria uma ajuda da sobrevivência, né? Tu tem ali o teu show no início, vai ser uma composição daquilo que tu está ganhando ao longo de um mês inteiro para ajudar a te manter. Mas no momento que vocês conseguirem uma certa regularidade e conseguirem ter um fluxozinho de caixa, vocês têm que fazer uma reserva desse valor aqui. A reserva desse valor é justamente para prever momentos de queda. O nosso mercado é sempre muito atingido por períodos de queda. Eu posso falar de 8 anos atrás, quando teve a gripe do H1N1, né, que os caras estavam recomendando não fazer aglomeração, nem na igreja os caras estavam indo, né, que dirá show. Nosso mercado foi bastante atingido, né, ninguém queria fazer show. Hoje a gente está vivendo uma pandemia onde o último segmento a voltar a trabalhar normalmente vai ser o nosso, pode ter certeza disso, né? Já tem um monte de coisas abertas aqui e os nossos continuam ainda, né, só fazendo live e tudo mais, né? Então, justamente essas previsões aqui a gente tem que fazer para momento que os shows vão cair, e vão ter esses momentos. Quando teve o incêndio da Boate Kiss também, o nosso mercado foi muito atingido porque as casas noturnas tiveram que se adaptar à nova regra de capacidade máxima, as regras de segurança para incêndio. Isso limitou bastante. Então uma casa que fazia show para 2.000 pessoas passou a fazer para 1.200. Né? Então ele já não podia mais contratar aquelas bandas, né, com aquele potencial, tinha que contratar a banda mais barata. Então assim, tem vários momentos de altos e baixos, de picos e de descendência que a gente tem que estar prevendo na hora que faz uma reserva de caixa. E a reserva também é para quando aparece uma oportunidade, não só pepino. Por exemplo, alguém conseguiu ali, vamos fazer um programa nacional. Tá, os caras oferecem espaço, mas tem que levar a banda lá para São Paulo, para o Rio de Janeiro. Tem que ter passagem aérea, ou vai de ônibus, ou tem que ter dinheiro para o rango, para o hotel. E aí, mas não, só um pouquinho, ninguém tem dinheiro. Mas se cada um tirar um dinheiro do seu próprio bolso, chega, não dá, não alcança. Então, a previsão, a reserva, também é para fazer investimentos e não só para prever quando a coisa está ruim. Investimentos, tá? Quando que é necessário fazer grandes investimentos, pequenos, médios ou grandes investimentos? Sempre, em todos os estágios da vida de um artista, tem que prever os investimentos. Seja no momento que ele está pequeno e tem que dar o primeiro passo, seja quando ele está ainda, de certa forma, estabelecido numa região e está buscando um outro, não, o Brasil, ou seja, quando ele já está no Brasil e ele está pensando, mas a gente pode mais. Então vão ter oportunidades que tu tem que estar preparado para quando a oportunidade bater na tua frente, bater na tua porta, tu tem que dizer, tá aqui o dinheiro para viabilizar esse investimento de oportunidade aqui. Só o talento não leva ao sucesso. Essa aqui é uma convicção que eu tenho. Tá? O talento talvez é a mola propulsora, né? A música, tudo parte da música, tudo parte dessa coisa maravilhosa que todo mundo gosta de música, parte daqui. Mas só o talento não leva ao sucesso. É uma conjunção de fatores. Tem uma frase que se diz no mercado musical há muito tempo, né? Que o sucesso do artista é sempre fruto do seu talento e o fracasso foi incompetência do empresário. Tome muito cuidado, cara. Essa visão aqui é uma visão completamente errada, tá? Tem muitas vezes que o empresário fica fazendo todo o possível e impossível para manter uma banda unida, né? Para manter o trabalho vivo, né? Mesmo com o desgaste, com o tempo que eles têm de estrada, e esse desgaste vai se acumulando, né? Então, fujam desse estigma, dessa frase aqui, porque ela é, na verdade, injusta, velho. É como no futebol, né? 3 jogos que o time não ganha, muda o técnico. Será que é só o técnico? Não tem um monte de perna de pau lá correndo naquele time ali? Né? Não tem um monte de cara indo pra noite, beber e não chega no treino, no horário, né? Então tem várias coisas, né? O técnico de vocês é o empresário de vocês. Então vocês que acompanham o futebol sabem que muitas vezes a troca do técnico não foi a coisa mais adequada para aquele grupo ali. Eu acho esse slide aqui espetacular. O aprendiz chega para o mestre, né, e fala: mestre, como faço para me tornar sábio? E o mestre fala: boas escolhas.
Mas como fazer boas escolhas? Experiência. E como adquirir experiência? Más escolhas. Então, talvez a coisa que mais nos ensine a como fazer certo é ter feito errado. Então, quando eu digo para vocês que não existem fórmulas para dar certo, não existe uma fórmula de sucesso, na verdade, a nossa fórmula a ser seguida é não dar certo caminhando por aqui. Isto aqui não vai dar certo. Não repetir aqueles mesmos erros. Isso sim é uma certeza. Mas o caminho verdadeiro, até hoje estou tentando descobrir. Estou há 35 anos tentando saber qual é a fórmula do sucesso. Eu acho essa tira aqui espetacular. Recado para as bandas, né? A banda é uma empresa, já falamos sobre isso. As relações entre vocês, entre os sócios, de respeito, estabelecer um contrato entre vocês, estabelecer como é que constrói a banda, como é que termina a banda, como é que vai cada um para um lado no momento que a coisa parar de funcionar, né? As relações de vocês com os fãs, que nesse momento, né, que a gente tem essas possibilidades de falar diretamente com o fã, de responder diretamente para o fã, né? Muitas bandas falam através de uma agência que administra conteúdo de redes sociais. Se vocês conseguirem fazer esse relacionamento direto com o fã, vocês têm as lives hoje, que é uma oportunidade para isso, onde aparece exatamente o que o fã está pensando no momento que ele está vendo vocês, que na hora de um show presencial vocês não conseguem ouvir o que ele está dizendo, né? Tem ali um grupo de vozes, pá. Aqui é uma oportunidade única que vocês têm de olhar o que o fã está escrevendo, responder nominalmente. Ah, Antônio, que legal, então tu foi naquele show que nós fizemos naquela cidade, pô, é legal que tu tá aqui, cara. Meu, se utilizem dessa ferramenta que faz com que vocês tenham um contato direto com o fã de vocês, tá? Respeitosamente, obviamente, né? Mas falem diretamente com o fã, sejam verdadeiros, sejam transparentes, sejam de verdade com o público de vocês. Relação com a mídia, mesma coisa. Por mais que tenham gente que não se preocupa com a mídia, cara, se a mídia jogar do nosso lado, ela facilita bastante as etapas que nós temos na nossa carreira. Ter uma relação boa com a mídia, se dar bem com o jornalista, tratar bem esse cara, marcar uma entrevista com o cara, tu chegar pontualmente, tu ter gentileza, ser gentil com a pessoa, tudo isso conta na hora em que ele vai decidir se ele vai falar bem de ti ou se ele vai te queimar no espaço que ele vai publicar aquela matéria, né? Ele vai se lembrar que tu atrasou meia hora, ele vai se lembrar que enquanto ele conversava contigo, tu pegava o celular e ficava respondendo WhatsApp. Todas essas coisas contam, porque o que vale também, além da música, são as relações pessoais. Então, se vocês tiverem consideração pela mídia, pode ter certeza que mesmo que o cara não goste tanto da música que tu faz, se ele gostado de ti, pô, o cara foi bacana, o cara foi legal, o cara vai ficar até constrangido de te queimar se o som que ele ouviu não for tão legal assim, pro gosto dele, né? Então, trouxe essa frase para vocês aqui para dizer um exemplo da minha crença do quanto é importante o empresário na vida de um artista. Então tem essa frase aqui do Paul McCartney: se algum dia existiu um quinto Beatle, este cara foi Brian Epstein, tá? Uma frase do Paul. Então eu realmente acredito de que a presença de um empresário que realmente faça a diferença na carreira do artista é fundamental, é vital, tá? É por isso que eu faço isso, eu sou advogado, mas sou empresário de artistas há 35 anos e não advogo, né? Minha carteira da OAB está guardada ali, exatamente ali, há 31 anos, né? E eu uso o meu conhecimento jurídico para regular as minhas relações com os artistas e com o mercado e tudo mais, mas o que eu sou de verdade é empresário de artistas, né? É por isso que eu trago para vocês essa frase que eu acho importante e verdadeira. Produção de conteúdo. É isso que vocês, artistas, têm que pensar o tempo todo. Fazer música, construir uma obra, tá? Construir uma obra. Vocês podem, talvez, não ser os próprios intérpretes, né? Mas vocês tendo uma obra consistente como compositores, essa obra pode chegar em outros artistas que podem ganhar dinheiro com direito autoral também, né? Tua música ser gravada por um artista que vai levar ela muito mais longe, né? Então, produzam conteúdo. Anotem as ideias que vocês têm, seja numa música, seja numa letra. Pega o telefone, pega o gravador, cantarola aquela melodia que tu pensou, porque daqui a 2 horas ela pode desaparecer, tu não tem mais a melodia na cabeça. Da mesma forma uma letra, né? Pega o gravador, né? Fala aquela letra, salva ela por ali, porque daí quantas vezes
cada um de vocês que trabalham com música e compõem já perderam uma melodia ou perderam mesmo uma letra, né? Então agora hoje é muito fácil, né? Eu acho que a maioria de vocês já faz isso, né? Mas para quem não faz, tá aí uma sugestão. Final da relação artista-empresário. Eu já passei por isso mais de uma vez. E onde é que tem que estar lembrado? Como é que se termina uma relação? Lá naquele contrato. Estabeleceu ali como é que funcionaria tudo. Tem que prever também o fim da relação, tá? E aí fica muito menos traumático. Terminar uma relação com um artista, né, independente do tempo que tu vem fazendo aquele trabalho, é sempre ruim, né? E isso já me aconteceu mais de uma vez. E foi muito menos traumático porque estava descrito no contrato como é que tem que funcionar, o que tem que acontecer para acontecer aquele distrato, quantos shows tem que ser cumpridos para que a gente consiga, tem que ter um prazo na frente, prevendo, cada um manifesta a sua intenção de terminar o andamento daquele trabalho. Então, assim, um tem que dar o tempo para o outro, né? O artista tem que ter um tempo de procurar um novo empresário, o empresário também tem que tentar colocar um outro artista para continuar compondo aquela receita que ele vem, um escritório dentro do escritório, né, que ele vinha tendo. Então, tudo isso está previsto, né, na relação final de artista e empresário. Então é por isso que essa relação de respeito que a gente vem trazendo desde quando começou, fica muito tranquila quando no final da relação, quando termina a relação artista-empresário, tu pode continuar sendo amigo do cara, começou amigo de várias pessoas da Hardworking, começou amigo de muitos da Shima Roots, que eu mantenho contato até hoje, né? Então começou amigo do Jonah da Reação em Cadeia, que trabalhei com ele durante muito tempo também. Então tudo isso, né, inclusive são portas que podem se manter abertas para que no futuro volte a trabalhar, tá? Então estabeleçam essas regras de como é que vocês vão terminar naquele contrato que está unindo vocês, prevendo o momento que vai fazer o desligamento. Pessoal, eu quero finalizar então com a persistência que eu falava lá no início e vou trazer um exemplo de 86, quando os eles foram gravar o seu primeiro LP, e na estrada a gente tinha levado um poema musicado chamado A Corrente, do Carlos Drummond de Andrade. E na hora de gravar o disco, pintou a ideia de, vamos colocar esse poema no disco, né? Esse poema musicado. E eu fiz contato com a editora Record no Rio de Janeiro, liguei para lá, me apresentei. E a pessoa responsável pela obra do Drummond falou, não, desiste, não vai ter chance, não vai fazer. Mas por que não? Ele não quer. O Alceu Valença tentou musicar um poema, ele não quis, então deixa assim, paramos por aqui. Eu insisti e consegui o telefone da casa do Carlos Drummond de Andrade. Liguei para lá, falei com ele, me apresentei. Ele falou, não, manda um material, manda uma fita para eu escutar a música, claro que sim. E aí eu, né? Depois de um não, insisti, fui falar com o dono da obra, né? E gravamos um ensaio, mandei uma fita cassete para ele, uma gravação, imagine o que é uma gravação de um gravador Rec Play, no chão, dentro de um estúdio, todos tocando ao mesmo tempo. E aí, um mês depois, ele me mandou uma carta autorizando a inclusão no disco, né? Daí gravamos o disco, daí um tempo depois eu mandei mais uma carta para ele com todo o material, com o disco pronto, com uma camiseta, e para minha surpresa, ele mandou mais uma outra carta, toda manuscrita, dizendo que gostou muito da música, né, do resultado, e desejava o melhor sucesso pra gente. E é um fato maravilhoso, assim. O cara morreu no ano seguinte, em 87 ele faleceu. E, né, na minha opinião, o maior poeta da história da literatura brasileira. E a gente, uma banda independente de Porto Alegre, uma gurizada de 20 e poucos anos, conseguiu uma coisa que outros artistas, até consagrados, não tinham conseguido. E isso aqui foi graças à persistência. Então, eu quero encerrar aqui, vou mostrar a carta para vocês e desejo sorte para quem está começando, desejo sorte para quem já está no meio da estrada e tudo mais, tá bom? Prazer estar aqui com vocês, espero que tenha servido para ajudar vocês aqui, o que for. Um abraço.